Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias e informações valiosas sobre maternidade, saúde e bem-estar. Depois de mais de 10 anos falando sobre esse universo com mulheres incríveis, o Amar se tornou parceiro do Materna, projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa, no UOL. Se você está grávida, entra no link que aparece aqui na tela. Clicando na primeira matéria, você já encontra um box para se inscrever na newsletter do Materna. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail para começar a receber conteúdos feitos com carinho para você. Hoje a nossa conversa é com um médico que há décadas acompanha de perto o universo da gestação. Vamos falar sobre os principais cuidados durante a gravidez, tanto físicos quanto emocionais, alimentares e médicos. Quem irá nos ajudar com todas as dúvidas sobre esse tema é o Dr. Luiz Roberto Zitron, ginecologista e obstetra com mais de 35 anos de experiência. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da USP, tem título de especialista pela Febrasgo, é pós-graduado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e atua como palestrante em congressos da saúde da mulher e gestante. Vamos recebê-lo? Doutor Zitron, muito obrigada pela sua participação, estou muito honrada, além de um grande obstetra, gineco, meu amigo, feliz de ter você aqui no programa. Então, para a gente começar, eu queria saber quais os principais cuidados que toda mulher deve ter assim que descobre que está grávida. Bom, muito obrigado pelo convite, eu estou muito honrado. Primeiro, o ideal seria que antes de engravidar, o casal passasse uma consulta com o ginecologista para que fosse orientado sobre as vitaminas que precisa, sobre os cuidados que devem ser tomados. Mas como isso nem sempre acontece, o que uma grávida pode saber assim que ela descobre que está grávida, naquele pico de emoção, é tomar cuidado com o que ela vai tomar de remédio, com álcool, fumo, drogas, tomar cuidado com atividades de risco muito perigosas, que possa cair, que possa se machucar. E o mais rápido possível que ela puder, marcar uma consulta de pré-natal, onde tudo isso vai ser explicado e ela vai ter mais segurança. A gente tem falado muito em saúde mental, né? Um tema que está cada vez mais em alta. E o quanto que o bem-estar psicológico influencia na saúde da mãe e do bebê, doutor? Olha, isso é um ponto básico, fundamental para que a gravidez ocorra de boa maneira, tá? Bem tranquila. A gravidez é o momento em que a mulher fragilizada tem uma labilidade emocional imensa. Então ela está cheia de alegria, cheia de amor, mas cheia de ansiedade, cheia de medo. De hormônio. De hormônios que levam a esse tipo de coisa. E esses sentimentos vão se misturando e vão mudando com uma velocidade muito grande. Em extremo, se isso acabar levando ela a ter compulsões ou alguma coisa, pode prejudicar a saúde dela e impactar a saúde do bebê. Qual que é o papel da equipe médica em ajudar a gestante a se sentir segura, né? Por que essa confiança entre médico e paciente é tão essencial durante a gestação? Tá. Nesse caminho, que é o momento que ela engravida até o parto, tá? O obstetra e a equipe médica, mas mais no começo o obstetra que está em contato com ela, tem um papel muito importante em, além da sua competência técnica, tá? Ter um acolhimento para essa paciente, deixar ela confiante e tranquila para que ela possa, como diz, confiar nele, confiar que está sendo feita a melhor coisa possível para ela, para que eles juntos possam chegar às deliberações e que, mesmo em caso de intercorrências, que numa gravidez é possível, ela tenha a tranquilidade de, junto com ele, aceitar os melhores caminhos. Tá. E se precisar até uma ajuda de uma terapeuta, né? Enfim. Muito importante, muito importante. Toda a equipe médica no entorno é importante. O obstetra é um terapeuta. Um obstetra que não seja um terapeuta, ele não vai ser um bom obstetra. Não, eu sempre... Mas você pode, sim, e com muita propriedade,
botar mais pessoas especializadas que têm melhor expertise no assunto. Eu era muito amiga do meu obstetra, ele foi meu médico desde os meus 18 anos e eu percebi que isso fez toda a diferença na hora de engravidar, assim, porque você ter a confiança e a segurança nessa relação te traz muitas certezas, né? Assim, eu acho que essa relação mais... Eu não gosto dessa relação... Eu sei que tem gente que gosta de uma relação mais fria, mas acho que hoje, especialmente no Brasil, tem essa cultura de ter o WhatsApp do médico, né? Porque em outros países isso não existe. Só aqui. Só aqui. Vamos falar de uma coisa que muito se fala, né? Sobre alimentação. O que você diria? Pode café, pode sushi, pode doce, pode aquela tacinha de vinho? Porque tem gente que fala que de jeito nenhum. Eu vejo amigas que estão grávidas agora que o médico libera para tingir o cabelo com tinta sem amônia, libera sushi, libera uma tacinha de vinho. E tem médico que não libera de jeito nenhum. Então, eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Tá certo. Então, assim, a orientação alimentar, junto com uma nutricionista e com uma obstetra, ela é muito importante na gravidez, tá? A grávida, o que ela tem que comer? Ela tem que comer tudo, proteína, ela tem que comer vegetais, carboidrato, ela tem que se alimentar bem. Os carboidratos, por exemplo, se ela puder consumir os integrais, é melhor, porque eles têm menos efeito glicêmico, ela vai ficar melhor. Comer carne, se ela não for vegana, vegetariana, senão a gente vai ter que tentar superar isso, dar um jeito de repor o que ela precisa sem ferir a suscetibilidade, etc. E evitar excesso de doce, esse tipo de coisa. Tudo é individual, né? Tá, mas vamos falar do sushi, da carne crua. Então vamos chegar logo no sushi, que é o que o pessoal... Carne crua, carne de boi, carpaccio, quibe cru, bife tartar, são coisas que devem ser evitadas, tá? Pela possibilidade da toxoplasmose. Tá bom. O sushi, a grande maioria dos médicos, eles contraindicam, não porque ela possa vir com algum problema, mas por causa de contaminação de balcão. Salmonela, Shigella, mas não é uma contraindicação absoluta. Tá, e o vinho, a tacinha de vinho? Então, hoje em dia, os estudos mostram que o limite para álcool é 0, tá? A grávida não deve consumir bebidas alcoólicas. E aquelas que consomem mais e com maior frequência podem ter problema de desenvolvimento tanto físico como no sistema nervoso central do bebê. Então, engravidou, espera 9 meses para poder beber. E a tinta do cabelo? Então, as tinturas comerciais de cabelo, elas podem ser usadas, tá? A gente costuma esperar 10, 11 semanas, onde acaba a formação básica do bebê, mas por uma coisa meio cultural, nunca deixamos, temos medo. Mas os próprios estudos mostram que se você não usar tintas feitas por alguém, misturando isso com aquilo que tem chumbo, as tintas comerciais são permitidas. O que não pode é escova definitiva. Tá bom. E não adianta me tem mandar, formol, né? E não adianta me mandar receitas com chocolate, com não sei o que não pode. Claro, alisou, tem formol, né? Agora vamos falar de uma coisa super importante. Eu fiquei grávida, a gente estava batendo papo aqui, eu fiquei grávida, minha filha tem 15 anos, eu fiquei grávida há 16 anos. E eu vejo assim, eu sou muito CDF com a carteira vacinal da minha filha, que é um documento físico, eu já fiz cópia, mas não é uma coisa tipo um RG que você tem digital. Como que é essa questão da vacinação materna? Eu queria falar dessa importância da vacinação, né? Eu mesma lembro que eu revisitei a minha carteirinha, né? Eu não tinha tantas vacinas, mas todas que o meu obstetra me falou para tomar, eu tomei. Eu sei que tem um calendário vacinal específico para gestantes. Então, eu queria que você falasse sobre as vacinas que a gente pode e deve tomar e as que não podemos. Perfeito, Mariana. É o seguinte, existem... A grávida, vamos começar por assim, a grávida, ela tem uma modulação imunológica, até porque o bebê, parcialmente, geneticamente, não é dela, é metade dela e metade do genitor, do parceiro. Então, essa modulação genética pode deixá-la mais sensível a infecções ou uma série de coisas. Então, o que nós temos que fazer? A grávida tem que tomar vacinas, como a vacina da influenza, tá? Assim que ela engravidar, se estiver em campanha, se ela não tiver tomado há 1 ano, ela tem que tomar a vacina da influenza. Ela tem que ver se na carteira dela se ela está com cobertura para hepatite, senão ela tem que fazer essa cobertura para hepatite. Mas existem algumas vacinas que são obrigatórias, independente de qualquer coisa na gravidez, Quais? Tá? Então,
tem que também saber se o Covid está em dia e está tudo certo. A primeira que a gente fala é uma vacina que chama DPTA, que é difteria, pertussis e tétano, que é tomada em torno da 27ª, 28ª semana de gravidez, para que ela produza bastante anticorpo, passe para esse bebê, Ótimo. tanto pela placenta como depois pela amamentação, para diminuir o risco da coqueluche, que é uma doença endêmica que prejudica muito o recém-nascido. E hoje em dia, por volta de 32 semanas, a gente está bem feliz, é uma coisa recente, que existe uma vacina contra o vírus sincial respiratório. Essa vacina, que a grávida vai tomar, ela vai proteger, diminuir o risco desse recém-nascido de ter bronquiolite, essas infecções pulmonares, até os 6 meses de idade, quando a vacinação dele começa a ser mais ativa. Com relação às vacinas que não podem ser tomadas, são aquelas vacinas de vírus vivos e vírus atenuados. Por exemplo, é a vacina da cachumba, da rubéola, do sarampo, da herpes zoster, da dengue não pode ser tomada. E a da febre amarela, ela deve ser evitada. Nós tivemos recentemente uma epidemia de febre amarela, então alguns serviços de saúde, dependendo do lugar, risco-benefício, até preconizaram o uso dessa vacina em gestantes. Mas normalmente ela deve ser evitada. Qual que é o momento ideal para essa gestante falar sobre vacinação com o seu obstetra, né? Tem semanas específicas que são mais favoráveis para se tomar essas vacinas? Olha, ela tem que ser falada desde o início da gravidez, na primeira consulta. A gente sabe que vacinas como a DPTA tem que ser tomada por volta de 28 semanas e que a vacina para o vírus sincicial respiratório entre 32 e 36. De resto, desde que você faça uma cobertura vacinal durante a gravidez, tudo bem. A da gripe, por exemplo, é ideal tomar no começo para ela passar protegida, já que ela tem mais chance de ter complicações de gripes e influenza durante a gravidez. Doutor, você sente que tem uma resistência das pacientes com a vacinação? Como é que você explica para elas a importância e a segurança, mesmo se ela chegar lá no teu consultório com medo, insegura, com os efeitos colaterais, assim? Olha, sim, existe essa resistência de algumas pacientes. Aquelas mais resistentes, eu tento explicar para elas as vantagens, os riscos, a segurança dessas vacinas que são bastante testadas e usadas. E, claro, a decisão final é delas. A gente tem que respeitar ao máximo. Mas eu tento ser bastante convincente para que elas recebam essas vacinas durante o pré-natal. É fato que com a vacina o bebê já nasce imunizado contra todas essas doenças que são potencialmente graves, né? Realmente um benefício, certo? Veja bem, imunizado é uma palavra muito forte. Quer dizer, se você está imunizado, você não vai pegar ou vai ter uma dificuldade muito grande. Mas é fato que a mãe tomar essas vacinas, ela vai passar o anticorpo para esse bebê e ele vai ter uma boa proteção imune para que ou não tenha essas infecções ou, se tiver, elas sejam mais brandas do que ele teria se não tivesse sofrido esse processo. E aí, claro que quando o bebê nasce, aí tem o calendário vacinal com o pediatra, né? Aí é outra coisa. É que tem algumas coisas que o bebê só pode tomar depois dos 6 meses. Tá. E é nessa área que a gente protege Tá bom, do 0 a 6. Né? Zitron, tem uns exames bem temidos pelas grávidas, né? A gente fala aí da translucência nucal, tem uns exames que a gente fica um pouco apreensiva. Então, se você pudesse falar de maneira geral, quais são os exames essenciais na gestação? Ótimo. Vamos dar um panorama geral dos exames na gestação. Assim que a mulher fica grávida, a gente faz um exame de sangue, onde a gente vai ver se ela não tem anemia, se a glicemia está boa, o açúcar, se a tireoide está boa, o tipo de sangue dela, que é uma coisa importante para o segmento da gravidez, e principalmente uma série de sorologias para rubéola, toxoplasmose, AIDS, sífilis. No Brasil, a gente tem áreas que a doença de Chagas é muito importante ser feito citomegalovírus. Bom, passado esses exames, também o ideal é, por volta de 6, 7 semanas, fazer um primeiro ultrassom para ver posição do bebê, se está tudo direitinho, se a gestação está intrauterina, esse tipo de coisa. Então, passado estes primeiros exames, a gente seria ideal fazer por 7 semanas mais ou menos um ultrassom para ver se a gestação está dentro do útero, está tudo direitinho, tá?
Para as pacientes que têm indicação ou querem, existe um exame que se faz por volta de 10 semanas no sangue da mãe, O NIPT. que é o NIPT. Esse exame não tinha na minha época. Se eu ficasse grávida hoje, seria o primeiro exame que eu faria, gente. Ele detecta 99,9% de síndromes. De síndromes cromossômicas, é verdade. Isso Então aí. é um exame bastante interessante. Com 11 semanas, a gente tem o primeiro ultrassom morfológico, que também vai ver a nuquinha do bebê, vai ver toda aquela parte, osso no nariz, o intestino, para que tudo, para que a gente tenha mais substrato de que as coisas estão andando, se Deus quiser, tudo muito bem, tá? Repete-se o exame de sangue algumas vezes durante a gravidez. Por volta de 20 semanas, a gente tem o segundo morfológico da gravidez, que vê toda a formação do bebê, ele está maiorzinho e tudo mais. Um exame que é temido, é meio uma lenda urbana, por volta de 26, 27 semanas, é a curva glicêmica, que tem que tomar aquela coisa doce. Mas ele é muito importante porque a gente pega diabetes gestacional em pacientes que aparentemente não Super tem saudáveis. nada. Mais alguns ultrassons, um ou dois ultrassons seria interessante para quem pode fazer depois. Com 33, 34 semanas, se faz aquele exame do cotonete, como as mulheres falam, que é colher uma secreção vaginal e perianal para procurar uma bactéria que chama Streptococcus. Já quero tranquilizar as mulheres. 30% delas vai ter esse exame positivo, vai dar positivo. Na hora que elas entrarem em trabalho ou romperem bolsa, aí sim elas vão receber um antibiótico, uma indicação para proteger o bebê. Mas não precisa ficar preocupado. Muita gente tem. Se você sabe que você tem, ótimo. O duro é ter e não saber, tá? E no fim, só para acabar, a gente faz uma série de exames para ver a vitalidade fetal. Se o bebê está tudo bem, então cardiotocografia e o Doppler do bebê, essas coisas. Uma curiosidade, doutor. Você ainda quantos partos você já fez, mais ou menos? Eu devo ter por volta de 4.000 partos. Nossa. Você ainda se emociona ou já é automático? Todas as vezes. Não dá para ser automático. É, gente, né? muito legal, né? Não dá. Você ser o médico que traz uma vida para a vida. É muito doido isso, muito. né? As emoções da obstetrícia são muito fortes, né? Tanto para ganhar como quando você tem que dar uma notícia então assim, de perder, você pode ter a maior experiência do mundo, tudo mais, mas cada nascimento, enquanto não nasceu, tá tudo bem, você viu, você tem aquela apreensão. Então, a hora que você vê que tá tudo bem, é uma emoção muito grande, né? E ver as famílias, a gente interage. Como eu te falei, eu sou muito ligado às minhas gestantes. Esse tipo de coisa, os reveses são reveses doídos para mim, as alegrias são alegrias boas. Então, é isso. Doc, queria falar da prática de exercícios físicos, né? A gente sabe que uma grávida é diferente da outra. Eu fui uma grávida com hiperemese gravídica, tem grávidas que têm sobrepeso, tem grávidas que têm enxaqueca, que têm placenta prévia. A gente sabe que cada caso é um caso. Gemelar, mas queria falar de um modo geral. Tá. Quais são as atividades que vocês mais recomendam? Eu lembro que eu fiz hidroginástica, né, que era o que eu conseguia. Tá. Então, assim, é até engraçado, porque quando eu comecei com obstetrícia, a semana passada, né? Semana passada, só uns 50 anos. Então, tinha uma série de colocações. Não pode começar a ginástica para quem não fazia até 12 semanas, tem que evitar impacto, tem que evitar aeróbico. Hoje em dia, está bem determinado e bem sabido que, assim, é fundamental para aquelas que podem, que conversaram sempre antes com o médico, que não tem contraindicação, exercícios desde o começo da gravidez. Musculação é importante, aeróbico é importante. Você pode ter exercícios de baixo impacto, tem que evitar os de alto impacto e alguma coisa assim. Bicicleta ergométrica, a gente pede para evitar bicicleta não ergométrica pelo risco de queda. Né? Tudo que tem risco de queda, todos os esportes de risco de queda, a gente pede para não praticar. Mas a hidroginástica continua sendo uma boa. Não, ela continua sendo uma das armas que você tem. Mas não é mais como antigamente, grávida igual a hidroginástica. Eu tenho grávidas que continuam malhando. Eu conheço grávida que corre maratona. Então, aí já é complicado. Também tem estudos mostrando que se você tem um cansaço muito grande, um desgaste muito grande, você acaba podendo prejudicar o bebê. O que você não pode, tem uma coisa que chama talk test, assim, se você está fazendo um exercício e está dispneika, você está passando um pouquinho do que você pode. Não, eu vejo umas grávidas na esteira, na academia agora, eu fico assim, ó, com um mega pique, né? Mas se elas estão conversando tudo bem com elas, beleza. Show.
Agora vamos falar de um assunto que as mulheres adoram, que é a pele, né? Os cuidados, claro que uma grávida vai ter seu obstetra, vai ter o seu dermatologista, mas basicamente tem algum produto que tem que ser evitado, doutor? Sim. Primeiro vamos falar do que ela tem que usar sempre em contato com o médico dela. Protetor solar. Grávida mancha. Eu sei Devido disso. à hiperpigmentação, aumenta muito a melanina e tudo mais. Se ela não usar um protetor, ela vai fazer o melasma, ela vai fazer manchas no corpo. Então acorda e vai passar o protetor 50+. Alguns cremes hidratantes para barriga, bumbum, pele, para tentar diminuir o risco da estria, tá? São importantes. Agora, tem algumas coisas que não podem ser usadas, principalmente cremes com ácido retinóico, tá? O ácido retinóico, em quantidades maiores, ele pode causar malformações, teratogenia, alguma coisa assim, então a gente evita o uso na gravidez. Ureia em alta concentração, o Botox, a gente tem medo do Botox, tem muito pouco. Não precisa fazer, tem 9 meses, você É um neurotóxico, né? Ele está paralisando o nervo, e você está criando uma coisa cheia de nervo, cheia de coisa, então realmente a gente evita esse tipo. Parabenos, tem uma série de substâncias que a gente formou, a gente evita. Queixas comuns, né? Sono, inchaço, cãibra, muito desconforto surge durante essa gravidez e ao longo dos trimestres. Que dicas você daria gerais, assim, para aliviar esses sintomas? Olha, são coisas fisiológicas comuns que acontecem com o passar do tempo na gestação. Uma coisa que funciona muito bem para ajudar nisso é a atividade física. Então, mulher que faz atividade física bem feita, pelo menos 3 vezes por semana ou até mais, ela tem mais chance de ter menos desconforto, menos inchaço, mais chance de ter parto normal e tudo isso. Outras coisas, conforto na hora de deitar. Então, aquelas almofadas, ela coloca aqui, ela coloca ali. Comprei uma almofada que tinha a minha altura, exatamente. Eu lembro, ela era do meu tamanho para eu virar, para eu abraçar, eu não tinha, tem uma hora que você não tem posição, né? Então, e aí se começar a ter um inchaço complicado ou maior, ou se começar a ficar muito desconfortável, essas coisas, conversar com o seu médico, primeiro para ver se não está tendo algum problema, uma toxemia gravídea, uma pré-eclâmpsia, alguma coisa assim, e segundo, para que ele possa te ajudar com alguma coisa nesse sentido. Doutor, um conselho de ouro que toda grávida deveria ouvir. Cuide de você como se você já estivesse cuidando do seu bebê. Qual é o maior mito que você ouve no consultório e faz questão de desfazer? Esse é bom. Grávida deve comer por 2. Não, ela tem que comer direito, mas não por 2. Qual é um aprendizado que a maternidade sempre traz, doutor? Olha, o aprendizado mais importante que a maternidade traz é a resiliência. Porque, veja bem, você tem que tentar fazer tudo direito dentro da sua ótica, quer dizer, ninguém vai acertar tudo e o importante é querer acertar. Você pode se programar, projetar, mas as coisas nem sempre vão sair como você quer. Você não tem o controle das coisas. A gente transmite princípios, a gente transmite cuidados, mas a gente não é dono deles. A gente controla, ajuda e tenta... Porque a coisa que a gente mais gosta na vida, a gente tenta proteger muito o que a gente gosta. Se bem que eu queria pôr a Vicky numa caixinha e trancar. Numa redoma, numa redoma. E um recado final para quem está esperando um bebê agora? Bom, um recado final. Cuida do teu corpo, faça o teu pré-natal, alimente-se adequadamente, cuide da sua saúde mental. Se você puder, divida com o seu parceiro as coisas, ele é membro participante da tua gestação, quer dizer, você não está grávida, vocês estão grávidos, tá? E tente ser o mais tranquilo e feliz possível. E confie no seu médico. Ai, doutor, adorei conversar com você. Você é uma graça, você é uma alegria, um querido mesmo. Se você está pensando em ficar grávida ou está grávida, esse programa é feito para você. Eu amaria ter a experiência de uma segunda gravidez, pena que passei da idade um pouquinho, eu adoraria ser sua paciente. Muito obrigada, doutor, por tantos esclarecimentos. Eu é que agradeço, estou muito honrado de poder aqui eu que agradeço e muito. dar as minhas considerações. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você está esperando um bebê, não se esqueça de conferir os conteúdos do Materna aqui em Universa, no UOL. Beijo grande e até o próximo episódio do Amar.
Tchau! Qual